Olá, terceiros anos, tudo bem? Vamos lá, bora para mais uma aula? Hoje a nossa aula será de matemática, tá? Nós vamos iniciar o capítulo 13. Nós vamos fazer o capítulo 13, parte A. Quando que vocês vão fazer essa aula? Essa aula vocês vão fazer durante a semana do dia 22 ao dia 26, tá? De segunda a sexta-feira, 22 a 26 do mês de novembro do ano de 2021. Lembrando que nós já estamos finalizando o ano, né? Nós já estamos no mês 11. Então vamos lá? Abram as apostilas, tá? Na página 144, capítulo 13, medidas 2. Abram aí, ó. Capítulo 13, página 144. Então vamos lá, capítulo 13, medidas 2. A Tchuelde vai ler aqui, ó. A avestruz é a maior ave que existe, podendo atingir 2,70 metros de altura e chegando a 150 quilogramas. Seus ovos também são os maiores do mundo. Apesar de possuir asas, ela não tem habilidade para voar, tá? Então, o que nós vamos aprender hoje, na nossa aula de hoje? Vocês vão aprender sobre as medidas de massa, tá? Então, na parte A do capítulo 13, nós vamos falar sobre as medidas de massa, tá bom? E na parte B, nós vamos falar sobre as medidas de capacidade, combinado? Como toda abertura de capítulo, né, vocês já estão acostumados, que nós temos algumas perguntinhas, né, que faz com que vocês reflitam sobre algum conteúdo. Olhem só, ó, aqui nós temos a pergunta A B e a C. Tio Ed vai ler por aqui, ó. A. Você já viu um avestruz? Converse com seus colegas e o professor sobre esta experiência. E aí, quem de vocês já viu um avestruz? Como é que foi essa experiência? B. Observando a imagem no destaque ao lado, aqui no caso, tá? Ó, esta imagem aqui. Podemos afirmar que o ovo de avestruz possui maior massa do que o ovo de galinha? Olhem só, este aqui é o ovo de avestruz e este aqui é o ovo de galinha. O que vocês acham? Vocês acham que o ovo de avestruz possui maior massa do que o ovo de galinha? C. Em sua opinião, um ovo de avestruz tem mais ou menos do que 1 quilograma? Pensem aí, imaginem, 1 quilo. Será que esse ovo pesa mais ou menos que 1 quilograma? Agora, meninos, nós vamos começar a falar sobre as medidas de massa, tá? Nós já tivemos uma aula anteriormente sobre alguns tipos de medidas, né? Inclusive medidas de massa. Então, vamos lá, ó. Medidas de massa, página 146. Eduardo foi ao supermercado e comprou alguns produtos. Observem aqui os produtos, ó, e observem a massa também, tá? Uma dica. Sabão em pó, 2kg. Quem se recorda o que significa esse símbolo? kg significa quilogramas, não é? Então, sabão em pó, 2 quilogramas. Café, 1 quilograma. Arroz, 5 quilogramas. Atenção, tá?
Esses produtos são vendidos em quilograma, que o símbolo é kg, ou simplesmente quilo. Então, em vez de a gente falar assim, ó, 2 quilogramas, a gente pode falar 2 quilos, tá? Em vez de falar assim, ó, 1 quilograma, nós podemos falar 1 quilo, tá? Que é a unidade de medida padronizada de massa, tá? Então, a medida de massa padrão é o quilograma, tá? Ou quilo. Agora, vamos às perguntas. 1. Qual dos produtos acima é o mais pesado e o mais leve? Qual destes aqui é o mais pesado? Ó, sabão em pó, 2 kg, café, 1 kg ou arroz de 5 kg? O mais pesado aqui e o mais leve aqui. O grama. Então, nós estávamos falando dos quilogramas, que o símbolo é kg. Agora, nós vamos falar do grama. O símbolo do grama é o G, tá? O grama, G, também é uma unidade de medida padronizada de massa. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Ou seja, meninos, muito importante, tá? Isso daqui, ó, é super importante vocês entenderem. Essa equivalência é muito importante, tá? 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ok? 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Gravem isso. Observe outros produtos que Eduardo comprou e são vendidos em gramas, tá? Então, ele comprou alguns produtos, que no caso foi o arroz, o sabão em pó e o café em quilogramas. E também teve outros, só que ele comprou em gramas. Vamos ver, ó. O creme dental, que possui 90 gramas de massa. O achocolatado, de 400 gramas. A barra de cereais, de 30 gramas, tá? Meninos, uma coisa super importante que a tia Elid vai falar para vocês agora, tá? Não é a grama, a gente não pode ler assim, ó, 400 gramas. Não, porque é o grama, é masculino, tá? A unidade de massa, grama, é masculino. Então, a gente não pode falar assim, ó, 400 gramas. Porque grama no feminino é a grama que a vaca, que o boi, que o cavalo come, sabe? A plantinha, grama. Então, o grama, que é uma medida de massa, nós devemos falar sempre no masculino, é o grama, tá bom? Então, quando a gente vai lá na padaria, por exemplo, me venda, por favor, 500 gramas de presunto. É 500? Não, é 500. 500 gramas de presunto, 300 gramas de mussarela, tá bom? É sempre no masculino, lembre-se disso. Vamos lá, página 147, exercício 2. Entre os produtos apresentados que são vendidos em gramas, lembram lá dos produtos, meninos? Creme dental, achocolatado e barra de cereais, tá? 90 gramas, 400 gramas e 30 gramas. Qual possui a maior massa? Você vai colocar aqui, tá bom? 3. A 3 é oralmente, ó. Lembram-se, vocês se lembram que
quando tem o balãozinho aqui, ó, as respostas são orais, tá? Cite outros produtos que são vendidos em gramas ou em quilogramas. Lembrando, gramas ou quilogramas são medidas de massa. O que a gente compra, por quilograma ou em gramas? A tia Elid, inclusive, deu exemplo, né? A balança, ó, a balança é o instrumento utilizado para medir massa. Nos modelos de balança a seguir, a massa é indicada pelo ponteiro, ó, aqui no caso, essa aqui é uma balança que tem ponteirinhos, estão vendo, ó? Na verdade, tem um ponteiro, que é esse daqui. E aí, conforme a massa aqui do objeto, a massa que está sendo pesada aqui, vai ser indicada pelo ponteirinho aqui, tá? Balança de um prato, indicando que o melão tem 2 quilogramas. Então, ó, tem um prato aqui, o melão está em cima do prato que está medindo o peso, né? A massa do melão. E aqui, ó, o ponteirinho está indicando que o melão tem 2 quilogramas, tá? Então, a balança é um instrumento utilizado para medir massa. Nos modelos de balança a seguir, a massa é indicada pelo ponteiro, que no caso é essa balança, ou pelo visor digital, que aqui, essa balança aqui, ela já é digital, ó, não é? Balança digital, indicando que o pacote tem 535 gramas de batatas. Então, essa balança aqui é aquela que nós utilizamos, que a gente vê, né, nos supermercados, não é verdade? Tem ponteiro digital aqui, ó. No caso, as batatas, essas batatas aqui pesam 535 gramas. E relembrando, 1000 gramas é igual a 1 quilo, tá? 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Continuando aí na página 147, nós temos assim: as primeiras balanças. A balança é um dos instrumentos de medida mais antigos utilizados pela humanidade. Mesmo antes da padronização das unidades, como o grama e o quilograma, as primeiras civilizações utilizavam padrões de massa próprios, com base em partes de animais ou em um punhado de trigo, por exemplo. O princípio de funcionamento dos instrumentos antigos era semelhante ao de uma balança de 2 pratos comum. Os egípcios, por exemplo, utilizavam uma vara equilibrada na horizontal. Olhem aqui, meninos, ó. Um papiro egípcio retratando o uso de uma balança antiga. Papiro é um papel, tá? Um tipo de papel antigo. Olhem aqui, meninos, a balança, ó, egípcia antiga. É uma vara na horizontal e os pesos ficavam se equilibrando, ó. Olhem só. De um lado era pendurado o objeto que se desejava pesar e do outro os pesos padrões, até que a vara se equilibrasse novamente, indicando que os dois lados possuíam a mesma massa, tá? Então, de um lado ficava o peso padrão, que eles queriam que o objeto tivesse, tá? E o outro lado aqui da vara não podia nem estar mais para baixo, porque senão esse objeto está mais pesado, e nem mais para cima, porque senão esse objeto está mais leve, tá? Então, eles tinham que equilibrar a vara. Virando agora na página 148, nós temos as atividades. Vamos lá. 1. Escreva a massa de cada um dos produtos. Ó, aqui nós temos uma balança de ponteiro, ó. Qual é o peso que está indicando? Coloque aqui. A farinha, ó, aqui na balança digital, qual é o peso da farinha? E aqui
a balança que fica equilibrado, com 2 pratos. Olhem aqui, desse lado aqui tem 2 pesos, ó, 1 quilo mais 1 quilo. Qual é o peso daqui? E está igualzinho o peso do açúcar, tá? Quanto que é 1 quilo mais 1 quilo? É o peso do açúcar, não é? É a massa do açúcar, porque os pratos estão equilibrados, tá? Então, coloquem aqui nesses espaços os pesos, tá? Qual desses produtos tem a menor massa? Quais desses aqui? Ó, o feijão, a farinha ou o açúcar? Qual tem a menor massa? B. Entre esses produtos, quais têm a mesma massa? Tem 2 produtos que têm a mesma massa, tá? O mesmo peso. Exercício 2. Complete as frases utilizando as palavras maior ou menor. Maior ou menor. A massa de um pendrive, ó, olhem aqui, é maior ou menor do que 1 quilograma? Será que ele é mais leve ou ele é mais pesado? A massa de uma bicicleta é maior ou menor do que 1 quilograma? Coloquem aqui. A massa de uma colher é maior ou menor que 1 quilograma? Fácil, né, meninos? Exercício 3, agora lá na página 149, tá? Utilizando uma balança de 2 pratos, ó, 2 pratos, e um tijolo de 3 quilogramas, lembrando então, ó, que o tijolo aqui tem 3 quilos, tá? Foram realizadas 2 pesagens. Então, nós temos a pesagem número 1 e a pesagem número 2, tá? Nos 2 casos, os pratos não estavam na mesma altura, ou seja, não estavam em equilíbrio. O que está acontecendo aqui, meninos? Aqui nós temos balanças de 2 pratos, né? Que é aquela que tem o mesmo sentido lá da balança egípcia, vocês se recordam? Que quando está equilibradinho, significa que os 2 objetos têm a mesma massa, tá? Olhem ali, observem o cubo vermelho e o cubo verde. Observem as balanças, tá? No quadro abaixo, indique com o X se o objeto tem mais ou menos do que 3 quilos. Lembrando que o bloco aqui, o tijolo, ele tem 3 quilogramas, tá? E aí, o cubo vermelho, ele tem mais ou menos do que 3 quilogramas? Ele é mais pesado ou ele é mais leve que o tijolo? Observem como está a balança, tá? E aqui o cubo verde, ele é mais pesado ou mais leve? Ele tem mais ou menos do que 3 quilogramas? Lembrando que esse tijolo aqui tem 3 quilos, tá? Ó, se o cubo vermelho tiver mais que 3 quilogramas, você vai fazer um xizinho aqui. Se ele tiver menos, você vai colocar um xizinho aqui, tá? E a mesma coisa com o cubo verde. Se ele tiver mais que 3 quilos, um xizinho aqui. Se ele tiver menos, aqui. Basta vocês observarem as imagens acima, tá? Lembrando que o produto mais pesado, ele vai ficar mais para baixo, não é verdade? Exercício 4 agora.
Observe as balanças em equilíbrio e complete as frases. Ó, olhem aqui. Nós temos, de um lado das balanças de pratos, nós temos alguns pesos, algumas medidas de massa, tá? Que nós devemos somar. Ó, desse lado aqui nós temos 100 gramas, mais 50 gramas, mais 10 gramas, mais 10 gramas. E aí, qual vai ser o total? É a mesma medida da pera, é a mesma massa da pera. Por quê, Tchuelid? Olhem lá, meninos, olhem lá. A balança está equilibrada, não é verdade? Então, a pera tem esse peso aqui, tem essa massa, porque os pratos estão equilibrados, não é? Então, coloquem aqui, ó. A massa da pera é... Aqui você vai fazer a continha. Quanto que é? 100 mais 50 mais 10 mais 10. Em gramas, tá? E aqui é a mesma coisa, tá bom? A massa do tubo de cola é... Observem que tem um peso aqui, ó, de 20 gramas, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, para ficar mais fácil, é somar quantos gramas nós temos aqui, ó. 10 gramas, mais 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 10 gramas. Tá? E aqui a cola mais 20 gramas ficou equilibrado com esse. Então, atenção, a cola aqui, ó, é a cola mais 20 gramas que ficou em equilíbrio. A gente quer saber o peso da cola, tá? Atenção. Então, primeiro, somem aqui para ver qual é o peso de um lado da balança. Depois, soma aqui, só que eu preciso saber qual é a massa da cola, tá? Exercício 5, agora nós vamos lá para a página 150. Em cada item, marque com um X a melhor estimativa para a massa do objeto. Atenção, meninos, nós temos aqui 3 objetos, tá? Objeto A é a caneta. Objeto B é o livro e o objeto C é o micro-ondas. E aqui nós temos alguns pesos, algumas massas, tá? A caneta, será que ela pesa? Será que a medida de massa dela é 17 gramas, 17 quilogramas ou 170 quilogramas? Qual é a sua estimativa? 17 gramas? Faça um xizinho aqui. 17 quilogramas? Faça um xizinho aqui. Se você achar, né, que na verdade é fácil, se você acha que é 170 quilogramas, o xizinho aqui, tá? E o livro? Vocês acham que o livro pesa 5 gramas, 500 gramas ou 50 quilogramas? Lembre-se da referência, vocês se recordam que 1000 gramas é igual a 1 quilograma? Façam um xizinho aqui onde vocês acham que é a medida de massa do livro, tá? E a mesma coisa com micro-ondas. Será que o micro-ondas pesa 15 gramas, 15 quilogramas ou 150 quilogramas? Faça um xizinho, tá? Na medida de massa do micro-ondas. Atenção ao exercício 6, da página 150, ó. Determine a massa de cada caixa, sabendo que as balanças estão em equilíbrio, tá? E as caixas da mesma cor possuem a mesma massa. Então, a mesma massa aqui da massa amarela é a massa dessa amarela, tá? A mesma massa da caixinha azul é a mesma massa daqui da caixinha azul, tá? Prestem atenção, ó.
a primeira balança aqui, por exemplo, de um lado tem 50 gramas, não é? 50 gramas é igual o peso da caixa amarela mais 20 gramas. Então, agora ficou fácil, agora eu sei qual é o peso da caixa amarela. Por que que eu sei? Porque 50 gramas está deste lado aqui. E deste outro lado tem 20 mais amarela. 20 mais quanto é a caixa amarela? Aí ficou fácil. Eu consigo saber quanto pesa, quanto é a medida de massa da caixa amarela. Se eu sei a medida da caixa amarela aqui, eu sei, ó, a daqui também. Então, aqui eu vou multiplicar por 2, né? Ó, porque são duas caixas. É o mesmo peso desse lado aqui, ó. 20 mais quanto? Ó, para ajudar vocês, a tia Elid vai falar aqui da caixa amarela, ó. 50 gramas é igual a 20 mais... 20 mais quanto que dá 50? 20 mais 30, não é? Então, a caixa amarela, ela pesa 30 gramas, não é verdade? Então, aqui você já pode colocar, ó, 30 gramas, não é? Então, aqui, 30 mais 30 é igual a esse peso aqui, ó. 30 mais 30 é igual a 60, não é? Então, 60 gramas é igual a 20 mais... Ah, vai ficar fácil, eu não vou ficar falando não, hein? Então, façam as correspondências. Atenção, tá? É um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Agora, virem a página, vamos lá para a página 151, tá? Exercício 7. Observe o gráfico. Aqui nós temos um gráfico, tá? De título assim, ó. Quantidade diária de legumes vendidos por certo supermercado em uma semana em quilogramas, tá? Aqui na vertical, ó, essa linha na vertical é a quantidade em quilogramas de legumes vendidos, tá? Aqui na linha da horizontal, nós temos os dias da semana, tá? De segunda a sábado. Então, na segunda-feira foi vendido 200 quilos de legumes. Na terça, 180 quilos de legumes. Na quarta, 205 quilogramas. Na quinta, 198 quilogramas. Na sexta-feira, 212 quilogramas. E no sábado, 193 quilos de legumes vendidos. Agora, nós temos algumas perguntas, tá? Pergunta A. Em qual dia dessa semana foi vendida em quilogramas a maior quantidade de legumes e a menor quantidade de legumes? A maior, você vai visualizar a barrinha aí maior, qual dia da semana foi, tá? E a menor, qual dia da semana foi? B. De acordo com o item A, calcule a diferença. Teve um dia que teve a maior venda, né, em quilogramas de legumes, e teve outro dia que teve a menor venda, não foi? Diferença, meninos. Toda vez que a gente vê, né, em matemática, a palavrinha diferença, significa uma comparação. Então, nós vamos comparar a quantidade maior com a menor. Então, é uma continha de subtração. Calcule a diferença entre a quantidade de quilogramas vendida nesses 2 dias. Então, é uma subtração. A tia até falou, hein? C. Ao todo, quantos quilogramas de legumes foram vendidos de segunda a sexta? De segunda-feira até sexta-feira. Então, vocês vão utilizar a
calculadora, tá bom? Olhem o ícone aqui de calculadora, tá bom? Então, vocês vão somar, vão ver qual é o total, qual foi o total de legumes vendidos durante esta semana. D. Escreva em ordem crescente os números que representam as massas em quilogramas indicadas no gráfico. Então, sabem o gráfico? Ó, ordem crescente. Como que a gente cresce? De baixo para cima. Então, ordem crescente, da menor massa até massa é massa. Quantidade de quilogramas, né? De legumes vendidos. Então, a menor massa até a maior massa. Ordem crescente. Vocês vão colocar aqui, ó, no item D. Agora, vocês vão virar a página. Vamos lá para o exercício 8. João utilizou uma balança de 2 pratos para comparar a massa de 4 peças de madeira, cujos formatos lembram figuras geométricas espaciais, tá? Então, nós temos aqui uma balança de 2 pratos, tá? E algumas figuras geométricas espaciais. Olhem só, a pirâmide, ela tá mais pesadinha do que o cilindro, não está, meninos? Lembrando que quando o prato tá mais para baixo, o prato mais abaixo, ele é o mais pesado, tá? Ele tem mais massa. Então, ó, observem o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Observem. A peça com maior massa lembra qual figura geométrica espacial? Temos uma dica, ó, no segundo momento, a balança está em equilíbrio. Então, no segundo momento, as massas são iguais, tá? Na A, vocês vão responder qual massa é a mais pesada, tá? Qual figura geométrica espacial é a mais pesada. Na B, as peças que possuem massas iguais lembram quais figuras geométricas espaciais? Então, vão lá nas massas que estão iguais. Quais são? Qual é o nome das figuras geométricas que são iguais? O peso, né? A massa é igual. C. Na balança a seguir, desenhe as peças que lembram o cubo e o cone. Cubo e o cone nos pratos adequados de acordo com suas massas. Qual é o mais pesado de acordo com aqueles momentos das balanças? O mais pesado, vocês vão colocar aqui, ó. Por quê, Tuered? Porque está mais para baixo, não é? O prato que tem mais massa, ele vai mais para baixo. E o mais leve vai ficar acima, tá? Então, qual é o mais pesado? O cubo ou o cone, tá? O mais pesado você vai desenhá-lo aqui e o mais leve aqui. Dica: a peça com maior massa deve ser desenhada no prato mais baixo. É o que a Tuered acabou de dizer, né? O prato mais abaixo é o mais pesado. O mais para cima é o que tem menos massa, é o mais leve. Agora vamos lá para a página 153, exercício 9. Observe a massa total dos objetos indicada em cada situação a seguir. Então, nós temos aqui, ó, 3 borrachas têm a massa de 60 gramas. 3 borrachas, 60 gramas. Uma borracha e 2 apontadores, 46 gramas. Uma borracha, um apontador e um grampeador, 281 gramas. E aí? Prestem atenção, 3 borrachas, 60 gramas. Então, vocês vão dividir, não é?
Ó, aqui, 60 dividido por 3. Qual é a massa de cada borracha? Quando você souber a massa dessa borracha, de cada uma, né, das borrachas, você vai colocar a massa da borracha e esses dois apontadores aqui. Quanto que vai pesar? Você vai fazer o cálculo aqui de um apontador, tá? Depois que você souber da borracha e do apontador, você vai ter que fazer a conta do grampeador, tá? Então, uma dica, comece por aqui, tá? 60 dividido por 3 é igual, coloca o resultado aqui, ó, porque cada borracha vai pesar tantos gramas, não é? E depois você tem que saber, ó, 46 gramas é tudo isso. Aí eu pego 46 e tiro a massa da borracha, tá? Quando eu tirar a massa da borracha, o peso da borracha, eu vou dividir por 2, tá? E aí vai ficar fácil. Aí eu vou conseguir saber o peso, né? A massa da borracha, o peso do apontador. E aí, isso aqui, esses três, ó, pesam 281 gramas, tá? Ajudei, hein? Exercício 10, página 153. Atenção, meninos, ó. Em um recipiente, há 4 bolinhas de mesmo tamanho. Então, tem 4 bolinhas de um mesmo tamanho. Porém, 3 delas têm a mesma massa, tá? O mesmo peso. E uma delas não. Ó, 3 delas têm massas iguais e uma delas tem massa maior do que as demais, ou seja, uma delas é mais pesada, tá? Utilizando uma balança de 2 pratos, vocês se recordam que as balanças de dois pratos, os pesos devem se equilibrar? Se recordam? Que se o peso de um lado, se a massa de um lado tiver mais pesada que a do outro, o lado mais pesado vai para baixo, tá? Utilizando uma balança de 2 pratos e realizando no máximo 2 medições, descreva como você pode determinar qual bolinha tem a maior massa. Parece difícil, mas não é tão difícil, tá? Ó, uma dica, há mais de uma maneira de resolver essa atividade. Então, parece difícil, mas não é, tá? Tem 4 bolinhas, tá? Todas de um mesmo tamanho, porém, uma delas é mais pesada, tá? 3 delas têm o mesmo peso, têm a mesma massa, e uma delas é mais pesada. Como que a gente pode saber? Como que a gente pode determinar qual bolinha é a mais pesada? Fazendo 2 medições no máximo na balança. É fácil, não é difícil não, tá? Pensem bastante. E agora chegou o momento da nossa tarefa. Tarefa do capítulo 13, parte A, de matemática. A tarefa de hoje está lá na página 173, tá? Exercícios 15 e 16, lá do Mais Atividades, tá? Da página 173. Vamos lá. Atividade 15. Escreva as medidas apresentadas nas fichas da menor para a maior massa. Então, aqui nós temos algumas fichas, tá? Com medidas de massa e vocês vão organizá-las da menor para a maior massa, ou seja, ordem crescente, tá? Da menor para a maior. Essas massas aqui, ó, lembrando que nós temos medidas de massa aqui em gramas e em quilogramas, tá? 9 quilogramas, 4 gramas, 120 gramas, 42 quilogramas, 20 quilogramas
e 900 gramas, tá? Vocês vão colocar aqui, ó, em ordem crescente, combinado? E atividade 16, da página 173. As imagens abaixo representam a mesma balança em equilíbrio em dois momentos diferentes. Em um momento, a mochila está com material escolar. No outro momento, a mochila está vazia. Olhem aqui, meninos. Ó, aqui nós temos a mochila mais os materiais escolares, ó. Estão vendo? Mais 1 quilograma, mais 3 quilogramas. É o mesmo tanto daqui, que a Tchueled não vai falar quanto tem, tá? 1 quilograma, mais 1 quilograma, mais 2 quilogramas, mais 3 quilogramas. Observem que está igualado, né? Os pratos estão juntinhos, então tem o mesmo peso. E olhem aqui agora, ó, 5 quilogramas mais a mochila vazia tem esse peso aqui, ó, 2 mais 2 mais 1 mais 1 quilogramas. Aqui está sem material, mais quilogramas, a mochila sem material, mais 5 quilogramas. E aqui, 2 mais 2 mais 1 mais 1. São o mesmo peso, a mesma massa, porque os pratos estão equilibrados. De acordo com essas balanças, qual é a massa em quilogramas da mochila vazia e com material escolar? Tá? Então, vocês vão fazer os cálculos. B, qual é a massa do material escolar? Prestem atenção, aqui tem o material escolar, aqui não tem, tá? Atenção, prestem atenção nos dois lados da balança. São balanças de dois pratos e estão equilibrados, então tem o mesmo peso, tá? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Uma aula super importante, assim como todas as outras, não é verdade? Onde nós falamos sobre as medidas de massa. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre as medidas de capacidade, combinado? Beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau!